Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda aula, né? Nessa aula de atendimento educacional especializado, nós abordaremos um pouquinho da atuação do professor do AE no ensino colaborativo, né? Essa é uma discussão bastante nova, né, dentro da educação, que eu não poderia deixar isso para vocês, né? A gente tem uma visão ainda de AE muito voltada à sala de recursos, né? Só que o nosso trabalho no atendimento educacional especializado, ele vai para além da sala de recursos, né? Então, o ensino colaborativo, ele é um convite para que o professor do AE vá para a sala regular, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conceito, né? Ensino colaborativo, coensino, bidocência, nessa aula de hoje. A aula de hoje, né, só para contextualizar, é a nossa segunda aula, que vai falar um pouquinho sobre o texto 2, né, o ensino colaborativo e uma possibilidade de atendimento do atendimento educacional especializado, tá? Retomando, né, eu acho que é importante, lembrem que na primeira aula eu disse para vocês, né, que o atendimento educacional especializado, ele é transversal, então ele vai da educação infantil até ensino superior, e por isso ele está como base, então, desde as salas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio ao ensino superior. A educação básica, como todo, é o ensino superior, tá? Então, quando a gente vai falar de ensino colaborativo, a gente vai falar, então, desse professor que vai perpassar por todos esses níveis. Então, retomando, né, o que é o atendimento educacional especializado, né, o AE? Ele é um conceito, a gente fala muito dele após a inclusão, né, 2008, 2009, só que a Constituição Federal já abordava esse sistema, atendimento educacional especializado, né, ainda com o termo portadores, que era o conceito que se tinha na época, né, hoje a gente usa o termo pessoa com deficiência, né, a Constituição, lá em 88, já versava sobre um atendimento que era voltado a esse público, né, um atendimento individualizado a esse público. Esse atendimento educacional especializado de 88 não é, né, esse atendimento educacional especializado que a gente entende hoje, né? Isso é importante a gente entender que o conceito, o modelo de AE, ele foi se alternando, né, no decorrer do avanço das políticas inclusivas, né, do que a gente entende como atendimento à pessoa com deficiência. Então, eu falo que o modelo de AE, ele é orgânico, ele é vivo, ele é dinâmico, porque o que a gente conhece de AE na década de 80 não é da década de 90 e não é dos dias atuais. E hoje, como eu disse para vocês, a gente já tem ampliado essa visão de AE, lá da resolução, por exemplo, para um AE mais ativo nas salas regulares, tá? Lógico que a gente tem um desafio, né, que é a descentralização do AE, da sala de recursos, né, sem articulação com a sala regular. Então, a proposta da aula de hoje é a gente pensar um pouquinho sobre esse AE que pula a sala de recursos, os muros da sala de recursos, né, e vai também para o ensino regular. Então, algumas pesquisadoras, como a Mandy, a Plest e a Silvia, elas falam, né, que as trocas de experiências que poderiam possibilitar a constituição de novos hábitos são, né, permeados ali pelo trabalho coletivo, né? Então, muitas vezes o nosso trabalho enquanto docente está muito vezes cristalizado naquele hábito ali do dia a dia que a gente tem na sala de aula, tá? Mas, né, essas constatações é importante porque elas falam de uma possibilidade, então, do AE ser repensado, né, ser repensado como um suporte, né, ativo do aluno em sala de aula. Esse atendimento do AE no ensino colaborativo, ele traz, então, esse docente, né, para a sala regular, como um suporte especializado. Não sai desse olhar de suporte especializado da sala de recursos, mas traz ele um pouco mais pertinho da sala regular, tá? Então, no modelo convencional do AE, o que as autoras falam no nosso texto, né? Fala que a gente tem uma dificuldade, né, no modelo convencional do diálogo entre o professor da sala comum e do professor do AE,
né? Muitas vezes esses profissionais não conseguem se encontrar para articular as estratégias, né? Então, essa é uma dificuldade, um ponto, né, baixo do AE estar somente na sala de recursos. Outra questão que as autoras apontam é que a sala de recursos, como uma única modalidade de atendimento especializado, deixa de considerar outras possibilidades. A escola ela tem um olhar individualizado. Outra questão é que, nesse modelo convencional, há pouco tempo para planejamento coletivo, por conta da dificuldade mesmo de horário, né? E outro ponto, né, é questionamento se é possível ser um super multiprofessor, né? Porque por mais que eu, professora da célula regular, tenha me especializado, tenha buscado estudos sobre os alunos com deficiência, sobre TDAH, sobre TEA, sobre deficiência visual, às vezes eu tenho uma sala que tem 3, 4 alunos com público-alvo, né? Como que eu vou ser esse super multiprofessor, né? Eu posso ter a maior boa vontade do mundo, mas muitas vezes eu não vou conseguir atingir o melhor de cada aluno, né? Então, nesse sentido, o ensino colaborativo ele surge então como uma possibilidade muito promissora, né? Então, o que seria esse ensino colaborativo, né? O ensino colaborativo é como a palavra colaboração, é parceria, é ação coletiva, né? Entre o professor da sala regular e o professor da classe especial ou o professor do atendimento especializado, né? Pode estar, né, no ensino colaborativo o professor que tem especialização na área inclusiva, né? Como é o caso de vocês. Então, esses atores, né, esses educadores, eles vão dividir a responsabilidade de planejar, de instruir, de avaliar os alunos, público-alvo, lá da sala regular, né? Então, o ensino colaborativo é uma proposta muito nova, a gente tem estados como o estado de São Paulo, que já vem implementando maiores ações no ensino colaborativo, tá? Mas é uma visão no qual há uma parceria contínua entre o professor do atendimento educacional especializado e o professor da turma, tá? Então, esse professor do AE, ele vai para a sala regular, né, como um suporte especializado. O planejamento, o ensino e as avaliações são feitas de formas coletivas, né? Ambos vão atuar na base de ensino desse aluno, numa proposta de co-ensino, que é um conceito também bastante novo, co-ensino, corresponsabilidade no ensino dessa criança. Então, no ensino colaborativo, a gente vai falar sobre cooperação, sobre flexibilização, adaptação, respeito à diversidade de desenvolvimento, né? Parceria, participação, né? Mas é claro, né? Como todas as abordagens, há desafios, né? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Uma outra questão que o texto traz, né, é a proposta, então, dessa educação que o processo educacional de tomada de decisões coletivas torna, então, o processo de ação educacional mais efetivo, né? Não há nesse professor de atendimento especializado e no professor regular, no ensino colaborativo, não há uma hierarquia, mas sim uma relação mútua, né, de atuação docente. Então, não existe uma liderança, não, é uma liderança compartilhada, uma confiança mútua, uma corresponsabilidade sobre o desenvolvimento desse aluno, tá? Ai, Aline, mas isso é novo? Sim, é novo esse conceito. Mas na legislação a gente encontra brechas, então, para a gente entender que esse ensino já estava sendo sugerido, né? Então, quando lá nas diretrizes nacionais, né, lá no artigo 8, fala assim: a escola regular deve prever e prover meios, né, de serviço de apoio pedagógico especializado, né? Então, é a nossa atuação do AE. Atuação colaborativa do professor do atendimento especializado em educação especial nas salas regulares. Então, observem que essa colaboração já está prevista na própria lei, tá? Mas, de fato, a gente não tem uma lei hoje que, né, a nível de união, de esfera federal, que vai falar ensino colaborativo
para todos. Não. A gente tem ações que estão dando muito certo, com resultados muito positivos de ensino colaborativo entre professor especializado e professor da sala regular, para o desenvolvimento do aluno. Então, quais são os pontos positivos, né? Se lá a maior dificuldade ali da visão do atendimento especializado, que fica só na sala de recursos, se uma dificuldade era o bater horários com o professor da sala regular, né, para desenvolver estratégias e tudo mais, aqui, né, no ensino colaborativo, ambos docentes estão no mesmo espaço, né? Então, essa ampliação de comunicação é muito importante. Logo, traz um maior enriquecimento para o processo pedagógico, né? O apoio do professor é em tempo real, então, sabe aquele momento em que nós, docentes, estamos em sala regular e a gente se sente um pouco perdido? Nossa, o que eu vou fazer com aquele aluno? O que eu vou, né? Qual é a minha tomada de decisão diante daquele comportamento, né? Então, quando a gente tem um professor especializado na sala regular, essa tomada de decisão, ela é mútua, ela é coletiva, então um vai auxiliando o outro, né? Nessa visão de colaboração, a escola vai se adaptando ao desenvolvimento do aluno, né? E não o contrário. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar que especiais deixaram de ser o aluno especial, não é o aluno. Quando a gente tem a perspectiva de inclusão, a gente tem que especiais são as metodologias, as estratégias que nós, enquanto instituição, vamos utilizar para atingir o desenvolvimento desse aluno. E aí, o ensino colaborativo, então, permite uma maior equidade pedagógica, né, no desenvolvimento desse aluno. Então, essa é a imagem clássica, né, que diferencia igualdade e equidade. Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de busca de estratégias equalitárias para os nossos alunos. Por quê? Eles possuem desenvolvimento diferenciados e, para isso, precisam de suportes diferenciados. Né? Então, aquela falácia de que é inclusão e ele precisa fazer tudo que a turma faz, isso não é inclusão. Né? Inclusão é quando eu oferto suportes, instrumentos, estratégias diferenciadas para que o meu aluno chegue a um objetivo que é comum da turma, isso sim. Agora, os meios, sim, deverão ser sempre diferenciados. Então, o professor especialista com o professor da sala regular podem estabelecer melhores estratégias para isso, né? Estratégias equalitárias. No texto que a gente apresentou para vocês, fala de 2 casos, né? E eu ressalto aqui o caso 2, que é o AEE na sala de aula, né? Um caso que a professora relata, os profissionais relatam de uma experiência no Instituto Federal, né? É uma sala que nós tínhamos 2 alunos, um deficiência intelectual e outro com TEA, né? Nível de suporte 1, que é o antigo Asperger, né? E aí a professora, né, atua dentro da sala, mediando os conteúdos com esse aluno. Ela colabora, então, nas aulas que são multidisciplinas, né, como história, ciências, matemática. E aí o legal é que, veja só, essa professora do AE, ela não vai conseguir dominar todas as áreas, né, do conhecimento, mas ela domina as estratégias que são diferenciadas, então, para ajudar aquele aluno. Então, por exemplo, como professora do AE, eu tenho o meu aluno que ele é da sala. E aí eu falo, olha, professora da sala regular, né? Eu desenvolvi com o aluno uma atividade que foi mais no plano oral e ele se saiu super bem. Né? Tente implementar isso na sua aula. Olha que legal. Essa é uma sugestão metodológica, né, para o professor que nós, especialistas, podemos fazer. Olha, eu percebo que os nossos alunos, eles são mais audiovisuais no aprendizado, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente está recebendo uma leva de alunos que aprendem mais auditivamente, visualmente falando, tá? Muito fruto desse processo de desenvolvimento que a gente tem acompanhado das redes sociais, né? Das tecnologias. Então, os nossos alunos aprendem muito auditivo e visualmente. Então, esse olhar da professora especialista vai vir no sentido de que tal a gente
né, trazer um recurso, um estímulo mais auditivo, visual, para a gente ir para o nosso aluno, né, público-alvo. Mas percebam que nesse caso 2, nesse exemplo que as autoras deram, a professora do atendimento especializado sugeriu, né, foi procurar um vídeo que falasse sobre a Revolução Francesa, né? E aí, sugeriu para a professora, né, apresentar para o aluno aquele vídeo. E aí a professora achou tão bom o vídeo que ela apresentou para toda a sala. Então, olha que dinâmica legal, olha que enriquecimento que a gente traz para nossas classes regulares, né? Então, assim, a dinâmica dessas duas professoras é de mediar o conhecimento, né? Para o nosso aluno público-alvo, mas ela enriquece, então, para todos os outros alunos. E isso é uma prática que em um outro momento até a gente pode discutir, é uma prática de desenho universal do aprendizado, de DUA, quando eu trago experiências, estímulos diversificados para os nossos alunos para aquisição do conhecimento, seja ele auditivo, visual, sinestésico, de leitura escrita. Por exemplo, a gente, né, tem literaturas que dizem que os alunos autistas aprendem mais visualmente. Então, os recursos visuais para eles é uma via, muitas vezes, muito positiva. Então, sabendo isso, enquanto professora especializada, eu posso compartilhar com a professora da sala regular e enriquecer, então, o processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno. No ensino colaborativo, um outro ponto que a gente tem que observar é a questão dos espaços. E por que eu falo, né, a questão dos espaços, né? A gente tem, né, estudos já que vêm refletindo sobre essa estrutura bastante tradicional, né, de dispormos as salas de aulas. Então, no ensino colaborativo, essa questão de espaço, de percepção do espaço, ela é diferenciada, a gente pode ampliar ela. Por quê? Os lugares passam a não ser tão estáticos, né? Eles podem ser alterados de acordo com a atividade, com a proposta da disciplina. Nessa proposta de co-ensino, o professor especialista, o professor regente, eles se que vão articular o conhecimento, né? Então, assim, esse é mais para conhecimento de vocês mesmos, essa modalidade está no livro da Molto, de 2006, mas as diferentes organizações de espaço, né, de uma sala de aula que trabalha com conhecimento. Percebam que a Molto fala em 2006 sobre essa disposição, e hoje, nós até hoje, né, não conseguimos perpassar muito de salas que são dispostas, né, as cadeiras e as mesas são dispostas em linhas lineares, né, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né, então pensar para trazer essa sala de aula um pouco mais interativa, um pouco mais com grupos, né, atividades mais de grupos, atividades paralelas, circuito de atividades, né, então eu deixei esse material para vocês também, para que vocês reflitam, né? Qual que é a disposição da sala de aula que vocês que vocês acompanham, né? Vocês conseguem pensar uma sala de aula, gente, para além do modelo tradicional? Para além do modelo clássico, né? Uma sala de aula que existam 2 docentes, olha só que incrível, né? 2 docentes que podem estar trabalhando no co-ensino, no ensino colaborativo, então, às vezes, um com a turma e o outro com os alunos público-alvo, às vezes metade com metade, às vezes em grupo, dividir em três grupos, e esses 2 profissionais, que é ali a estação de ensino, né? Esses 2 profissionais ali vão estar perpassando pelas estações de ensino. A questão de ensino alternativo, então, o professor vai ficar com um X de alunos, o outro com os alunos que apresentam uma maior necessidade de acompanhamento mais digitalizado, ou até mesmo time de ensino, que é essa última estrutura, né? Ensino paralelo também é muito profícuo, então, olha só, eu não estou falando que a gente tem que mudar para sempre as salas de aula, né? Perceba que a gente, em algumas atividades, a gente pode sim trazer esse enriquecimento, né? Essa mudança estrutural da sala de aula, pensando sempre no quê?
pensando sempre no desenvolvimento do nosso aluno, tá? No melhor atendimento das suas necessidades educacionais, né? Desse olhar mais individualizado. Ai, Aline, né? Parece muito promissor, parece muito interessante, né? E né? Só que para o ensino colaborativo acontecer, ele precisa de nós, professores, então, do atendimento especializado, professores especialistas no atendimento voltado à pessoa com deficiência, tá? Mas sim, né, o ensino colaborativo tem desafios, né? Primeira coisa, e no texto fala, né, é a proporcionalidade numérica entre professores e alunos, né? É um ponto que dificulta um pouco a aplicação do coensino, né? Porque no texto até relata a experiência que a professora de ensino colaborativo deu muito certo em uma turma, só que a outra turma não tinha essa professora, né, de coensino. Então ela virou itinerária, né? Então ela ficava um período em cada turma atendendo, né, os alunos público-alvo. Mas o ideal, né, e alguns municípios já têm implementado o coensino como uma política municipal, uma política estadual, né? E aí sim essa figura fica mais consolidada, né? Um outro desafio, né, que o texto relata é a resistência, né, dos professores a essa estrutura de coensino, né? Essa visão ainda bastante meritocrática, né, autoritária da figura do professor, né? Então eles ficam com receio, no texto fala, um receio de outro professor vir dar pitaco, né, na minha aula, outro professor vir observar a minha metodologia, né? Então essa resistência, muitas vezes, gente, ela vem pelo desconhecimento, tá? Então, você pode estar falando, nossa, que diferente essa proposta, né? É diferente, gera um certo anseio quando a gente vai implementar? Sim, mas a gente só aprende fazendo, né? Então, a gente já tem muitas experiências positivas. A falta de tempo do planejamento coletivo também porque às vezes, mesmo que eles estão no mesmo espaço, às vezes a demanda do aluno é muito acentuada, né? E aí o professor precisa ter um tempo de planejamento mesmo, então a hora atividade precisa bater desses dois docentes. Custo elevado para a implementação em larga escala também é um desafio, obviamente, né? A gente tem uma estrutura escolar bem enxuta, né? A gente sabe que os nossos recursos são, infelizmente, ainda escassos, né? E a gente, então, tem esse custo elevado para se manter um profissional especialista na sala regular, né? Mas, como eu disse, os municípios que já implementaram, já se aventuraram a colocar essa nova perspectiva, e vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar vários casos, né? Tem dado muito resultado. Então, são ações que trazem resultado na prática. A mudança da cultura escolar também, como eu disse, a resistência junto com essa cultura o outro professor vai observar minha aula, vai me criticar, né? Até a família fala, 2 professores em sala, né? Então, essa mudança da cultura escolar também é necessária para que o ensino colaborativo funcione de fato. E outro ponto requer, né, apoio da gestão e da formação continuada. Isso é diferencial, assim, para toda a estrutura do coensino e do ensino colaborativo. A equipe gestora precisa acreditar na inclusão, ela precisa acreditar no ensino colaborativo, no professor especialista e no seu professor da sala regular, né? E essas propostas serem, né, implementadas e divulgadas, né, para que as outras escolas e outros municípios também executem. Então, assim, essa visão, gente, é uma visão, né, diferenciada, ampliada do atendimento educacional especializado, mas que sim, é um campo de atuação para nós, professores de AI, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês, eu acho muito importante a gente ressaltar essa atuação, tá? Porque a gente precisa superar, né, a cultura escolar de meritocrática, classificatória, muitas vezes cristalizadas, homogeneizadoras, né?
Por quê? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala de uma série de recursos e suportes especializados para esse aluno, né? De diferentes modalidades, para que a gente consiga, então, traçar estratégias adaptadas, flexibilizadas ao seu desenvolvimento e chegar, então, ao que a gente sonha enquanto instituição educacional, que é o desenvolvimento do nosso aluno, a aquisição do conhecimento científico, a humanização do nosso aluno, tá? Então, quando a gente fala em processo educativo para os alunos público-alvo da educação especial, da educação inclusiva, a gente vai para além da sala de aula e da sala de recursos. A gente vai para a sala, sim, sala de recurso multifuncional, para o professor do AE, para o professor itinerante, o intérprete de Libras, a gente fala sobre ensino colaborativo, sobre mediação, sobre adaptação curricular. Inclusão é pensar sobre todos esses temas que eu trouxe para vocês. Inclusão é pensar fora da caixa, né? E não é fácil, mas é possível. Então, nós, enquanto profissionais especializados, né, temos que ser os agentes dessa transformação, né, cultural e social nas salas de aula, né? E lembrar, gente, que uma escola para todos não quer dizer que é uma escola igual para todos no sentido metodológico, pedagógico, tá? Os nossos alunos têm direito, público-alvo, tem direito a receber um atendimento diferenciado, de estratégias diferenciadas, com adaptações, para que o objetivo comum seja alcançado. Uma escola para todos não significa a mesma escola para todos, mas significa uma escola de acesso para todos, com estratégias diversificadas, tá? Então, eu gosto muito dessa frase do Santos que fala: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos direitos de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza ou alimente as desigualdades. E essa é a missão nossa enquanto profissionais do atendimento educacional especializado. Encerro aqui o nosso segundo módulo, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o item 3, que é o item um pouquinho sobre as adaptações curriculares, o papel do professor do AE frente a essas adaptações, flexibilizações curriculares, adaptações de grande e pequeno porte, tá? Espero vocês na próxima aula.